Bem-vindos à nossa palestra Ative o Seu Propósito. Hoje iniciamos essa jornada tão importante e aqui eu vou lembrar que a nossa jornada começa hoje, nesse domingo tão especial, maravilhoso que Deus nos deu. Vamos dar o segundo passo na sessão individual. Então eu gostaria que você pensasse, logo que terminar essa palestra, gostaria que você pensasse qual é o dia que eu vou disponibilizar, o dia e o horário para a sessão individual. Ela tem duração de 1 hora, ok? Então, isso é super importante nesse processo. Também, deixa eu fechar aqui, também teremos, quase eu encerro aqui sem querer a chamada, mas vamos lá. Também teremos o terceiro passo dessa jornada no dia 9 de janeiro, que é domingo, também de 2 às 3h30, ok? Vamos nos programar para essa jornada, para completá-la e assim a gente ter clareza nessa jornada de ativação do nosso propósito. Lembrando, é uma jornada longa que a gente começa agora, né? Mas esse passo, que talvez pareça pequeno, ele é a base para que a gente possa ter clareza na nossa na ativação do nosso propósito. A frase aqui é: Big journeys begin with small steps. Então, grandes jornadas começam com pequenos passos, né? Fiz uma recapitulação sobre a questão da importância das mudanças. Também deixei 2 perguntas que são fundamentais para a gente responder ao longo dessa jornada. Se você precisa de alguma mudança, que tipo de mudança você quer? Então, eu dei um exemplo aqui, né? O que eu preciso fazer hoje para ter mais foco? Porque eu identifiquei que eu preciso ter mais foco. Coincidentemente, a Grace falou que também precisa ter mais foco. E aí ela deu um exemplo também de disciplina, né? Talvez você, não sei se o Elton também precisa de foco e disciplina, se o Elton depois puder compartilhar o que você precisa, né, para mudar. E aí a gente coloca isso numa pergunta: o que eu preciso ou o que eu posso fazer hoje para ter mais disciplina? Agora, um ponto importantíssimo: cuidado, seja um agente de mudanças saudáveis em sua vida. Realizar mudanças saudáveis, pelo amor de Deus, é diferente de chutar o balde. Tem gente, eu lembro de uma época em que a gente estava fazendo a divulgação de uma peça de teatro com a atriz que contava a história de uma mulher de 50 anos que se sentia desvalorizada, que não gostava não estava gostando do que ela já tinha feito na vida dela, ela se sentia escrava da família dela, e aquilo me marcou muito naquela época, porque eu vi, poxa, isso é uma propaganda para a destruição dos conceitos de família, porque uma mudança saudável não é fazer o que a peça propunha. A peça dela era a seguinte: essa mulher decidiu largar o marido, com 50 anos, ela resolveu que ela ia ter uma mudança significativa na vida dela. Resolveu largar o marido, os filhos criados, ela ia deixar eles de lado e ia viver a vida dela. Ela falava com uma vibração como se aquilo fosse a coisa mais linda da face da terra. Gente, a mudança que você quer para a sua vida beneficia os seus familiares? Quem mais vai sair ganhando com a mudança que você almeja para a sua vida? Né? Porque se você almeja uma mudança saudável para a sua vida, outras pessoas vão se beneficiar. Então a gente precisa refletir sobre isso. Claro, alguns vão dizer: mas talvez a mudança que eu precise vai contra alguém que está numa zona de conforto e tal. Gente, quando você começa a ativar esses princípios de mudança saudável, como mudar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de agir, mudar a maneira como eu lido com os impulsos, né? As emoções, a emoção vem, por exemplo, a raiva vem, e aí eu consigo controlar os meus impulsos, eu não sou mais aquela pessoa dominada pelo impulso de gritar, de espernear, de falar coisas que depois eu me arrependo. Quando eu começo a controlar isso, as pessoas ao seu redor também vão ser beneficiadas. Então, é um exemplo básico aqui, e pense sobre isso. As mudanças que você almeja para a sua vida são saudáveis? Se são saudáveis, mergulha nesse processo e com certeza você vai colher resultados maravilhosos ao longo da sua jornada. Por que eu falei sobre isso? E por que você está falando sobre mudanças? Gente, ativar o propósito é ativar a mudança que a gente quer para a nossa vida. E aí eu vou mostrar agora uma cena de um filme
chamado Fome de Poder. E aqui eu vou reiterar, eu acho que vocês já conhecem, o Elton eu tenho certeza que conhece, porque ele participou de acho que foram 2 dias que a gente falou sobre empreendedorismo, e eu mostrei esse filme e a gente comentou, foi muito interessante. Então, esse filme aqui ele é um exemplo de persistência e foco, mas, na minha opinião, ele não é um exemplo. A história do Ray Kroc, que é o cara que levou o McDonald's para o patamar que a gente conhece hoje, né, o fast food, para mim ele não é um exemplo de caráter, de ética nos negócios, mas o filme fala muito sobre essa questão de persistência e foco. Então, eu vou mostrar aqui, vou colocar uma cena do filme que me chama muita atenção, que eu acho super interessante. Gostaria de compartilhar com todos aqui. Eu vou só colocar aqui uma prévia, né? O Ray Kroc, então, ele tinha aí mais de 50 anos quando ele, salvo engano, tá? Mais de 50 anos quando ele iniciou aí a jornada dele junto do McDonald's, mas ele tinha digamos assim, um histórico de alguém, né, que muitos consideram fracassado, porque ele tinha tentado muita coisa e não estava dando certo na vida. Ele tinha 52 anos. E aí, esse filme retrata o momento em que ele tenta dar a virada. E aí ele começa a buscar investimentos, né, nos bancos, emprestar dinheiro para aquele grande sonho que ele queria mudar, aquele grande sonho que ele queria construir agora. E aí, as pessoas já não acreditavam, os donos dos bancos, né, tinham aquela imagem de um cara que não quitava os negócios dele, a esposa dele ficou desacreditada também, ela falava, né, se a minha memória não me engana aqui, de novo, você vai investir desse jeito e tal, aí ela tinha medo de perder a casa e tudo. E ele, acreditando no sonho dele, ele resolve, então, mergulhar aí nesse processo e avança nessa jornada. Então, vamos ver aqui essa cena. Muitas pessoas, elas têm medo de tentar de novo. E o que esse filme fala? A história de alguém que tentou. Ele tentou vender um copo diferenciado, ele tinha criado uma série de produtos que não dava certo, ele tinha investido muito dinheiro para tentar fazer aquilo funcionar, mas ele tinha, né, aos olhos das pessoas, fracassado. Inclusive, em programação neurolinguística, a gente não fala de fracasso, a gente fala de experiências. E é aí que entra a sabedoria. Se talvez hoje você está se sentindo assim, derrotado em alguma área da sua vida, ou achando que já fracassou em algumas coisas, começa a mudar a tua maneira de ver essas coisas. Porque se você começa a ver uma aparente derrota como uma experiência que você teve, você começa a extrair lições dessa experiência. Vamos guardar isso aqui, ó. Do passado, extraia lições. Do presente, planeje e execute o seu plano. E para o futuro, inspire-se para realizar uma transformação. Para o futuro, inspire-se para realizar uma transformação. Então, na verdade, o que a gente tem é o hoje. Precisa recomeçar? Tente de novo com uma nova mentalidade. Isso é fundamental, porque não adianta eu querer resultados diferentes se eu não mudar a minha mentalidade. Aí tem aquela frase que você talvez já ouviu bastante, alguns atribuem a Einstein, eu já li que é atribuída a Rita Mae Brown, que diz o seguinte, é insanidade você esperar resultados diferentes se você não muda o seu comportamento, se você fica fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então, se eu vou tentar de novo, eu tenho que acessar as lições das experiências anteriores, eu tenho que mudar a minha mentalidade agora e eu tenho que agir de maneira diferente. E eu tenho certeza que a sua realidade começa a ser transformada por conta disso. Um exemplo, a gente acabou de ver no trecho desse filme, e muitos outros relatos, né, de pessoas que conseguiram avançar em suas vidas, em seus projetos, em seus propósitos. Então, pense sobre isso e vamos continuar avançando. Alguém quer fazer uma consideração? Alguém quer fazer alguma pergunta? Por gentileza. Elton, mandei uma mensagem para você, estou aguardando aqui sua interação. Vamos avançar. Ser versus ter. A gente vive um tempo em que as mídias sociais estão supervalorizando o ter. O que é que te impressiona mais? Começa a pensar sobre isso. Nayane está chegando. O que é que te impressiona mais? Alguém que é um pai de família ou alguém que é uma mãe de família que cuida dos seus filhos? Ou alguém que gosta de postar que está saindo na balada e pegando todo mundo? O que é que te impressiona mais?
alguém que tem um relacionamento saudável com o seu cônjuge, com seus pais, ou alguém que tem aí carros, né, caríssimos, mansões, que muitas vezes as pessoas só alugaram para postar ali ou para passar uma temporada. Gente, eu já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer. Pessoas gastarem uma grana enorme para alugar um carro que aí elas só queriam fazer uma ostentação durante um certo período. Então, cuidado com essas coisas. E aí muita gente sofre por conta disso. Então, valorize o ser. Se a gente quer encontrar e ativar o nosso propósito, nós precisamos ativar o ser. E aí a gente avança aqui para falarmos sobre mudanças. O que é necessário para gerar essas mudanças? Quais ferramentas? Estude, continue estudando. Uma hora você vai acertar, como a história que a gente viu aí desse grande empresário. Mentoria, comece a aprender com pessoas que têm uma expertise maior em determinada área que você quer ser bem-sucedido, bem-sucedida. Nesse filme também, enquanto ele não dava atenção, né, esse Fome de Poder, enquanto o Ray Kroc não dava atenção para a questão financeira, porque ele não dominava aquela área, ele só vivia em dívida. E aí ele conhece alguém, e aqui eu faço um adendo, as mídias sociais estão fazendo com que as pessoas criem um hábito tão nocivo, que é ignorar outras pessoas. E, gente, todos que estão participando aqui são cristãos. Deus costuma usar pessoas para responder às nossas orações. Então, se você é daquelas pessoas que ignora a mensagem das pessoas, talvez em algum momento você vai perder uma resposta de oração de Deus e vai ficar ali sofrendo durante uma certa jornada, porque você está ignorando as respostas que Deus está dando. Então, nesse filme, tem uma cena lá em que um especialista em finanças se apresenta para o Ray Kroc, e aí ele começa a ouvir a proposta do camarada e muda a chave na cabeça do Ray Kroc, e aí ocorre o boom do McDonald's no mundo inteiro. Também outra ferramenta, coaching. Em outro momento a gente pode conversar sobre isso. E a principal ferramenta do coaching são as perguntas poderosas, ou como eu gosto de chamar, perguntas mobilizadoras. Então, essas perguntas, elas nos movem, elas nos fazem sair da zona de conforto. Ainda há pouco, eu falei algumas perguntas aqui, mas eu preciso enfatizar. A pergunta não vai gerar nenhuma mudança na sua forma de pensar se você não responder. Então, eu estava até conversando com uma pessoa que vai participar dessa jornada. Não é indireta, é direta, hein, meu amigo? Eu disse assim, fiz uma pergunta para essa pessoa e eu disse, eu vou até falar aqui para vocês. A pergunta foi mais ou menos assim, você tem um padrão de comportamento de procrastinação, de deixar as coisas para depois? Aí eu fiz de uma maneira engraçada e tal, aí a pessoa ficou rindo e tal, aí eu disse, responde aí a pergunta. Aí a pessoa comentou outra coisa e não respondeu a pergunta. Eu disse, ó, você está vendo? Você não está respondendo uma pergunta importante. Aí essa pessoa foi e respondeu. Não, eu não tenho esse padrão de comportamento, foi um vacilo mesmo, mas isso não vai se repetir. Aí eu refleti com essa pessoa, né? Tá vendo? Quando você para responder uma pergunta, você começa a analisar o teu próprio eu. Isso muda uma chave. Eu tenho certeza que nessa pessoa que respondeu a essa pergunta, ela vai fazer de tudo agora para ela não dar essa impressão de que ela deixa as coisas para depois. Ela não vai dar essa impressão mais para a sociedade, na vida profissional, na vida social dela. Ela vai fazer de tudo para não dar uma impressão de que ela é uma pessoa procrastinadora. Então, vamos lá. Gente, a ativação do propósito. Responda aí. O que você já sabe que precisa mudar no seu estilo de vida? O que você já sabe que precisa mudar no seu estilo de vida? Anota essa pergunta, por favor. Nas sessões individuais de coaching, a gente vai ter, repito aqui, a Nayane chegou ainda há pouco, né? Hello, Nayane, se você está ouvindo aí, fala aí hello ou manda uma mensagem para mim por aqui, para que eu possa ver que você está participando. Então, o que você já sabe que precisa mudar no seu estilo de vida? Anota essa pergunta, porque você vai precisar responder ela para mim na sessão individual. Então, a Grace ainda há pouco respondeu, né? Ela falou, eu preciso... Acho que não tem problema eu repetir aqui para os nossos amigos, né, Grace? Ela respondeu assim, eu preciso ter mais disciplina. Fique à vontade. Thank you so much, Grace. Eu preciso ter mais disciplina. Essa foi a resposta dela. A Nayane mandou alguma mensagem aqui, eu acho. Apareceu aqui, eu acho. Não sei se ela mandou. Mas, enfim. Nayane está ouvindo bem? Ok. Mandou um ok. Legal. Gente, é incrível. É incrível. Eu estava conversando com a Nayane aqui, perdão, com a Grace, logo no início. Ó.
E das pessoas que confirmaram a participação, que efetivaram sua inscrição, hoje 3 pessoas mandaram mensagem para mim dizendo: Joel, 2 com dor de cabeça, se sentindo mal. Uma pessoa teve um imprevisto, faltando 10 minutos para a palestra começar, ela teve que sair, ela disse, ó, talvez eu vou fazer de tudo para voltar para assistir, mas é por isso que eu estou gravando aqui também, para que essas pessoas que tiveram esses imprevistos possam acessar depois, né, do que a gente conversou desde o início. Então, a gente precisa superar isso. Gente, falar de propósito de vida é uma coisa espiritual. Se você ainda não ouviu falar de inteligência espiritual, comece a estudar sobre esse assunto. Então, é algo que o inimigo, o Satanás, ele existe. Ele tenta impedir as pessoas de acessarem isso. Vamos lá. O que você já sabe que precisa mudar no seu estilo de vida? Quando você começa a pensar sobre isso, você começa a ter clareza. Eu, Joel, identifiquei na minha vida há alguns anos que eu precisava de mais foco. Aí, hoje, quando eu olho para trás, quando eu olho pelo menos para os últimos 3 anos, graças a Deus, eu digo com toda humildade, tá, gente? E dando toda a honra e glória a Deus. O Joel, quando começou a trabalhar foco, conseguiu estruturar o Headline English, que hoje é uma escola online de inglês. Antes eu ficava igual uma barata tonta na vida, sem saber o que fazer, querendo aprender italiano, querendo aprender espanhol, querendo aprender francês, tudo ao mesmo tempo. Não existe isso de ao mesmo tempo, gente. A psicologia já nos mostrou isso, já provou isso. Essa história de ser multitarefa, isso é um grande engano. O que é foco? Foco é você aprender a dizer não para aquilo que não é prioridade, para aquilo que não vai te trazer satisfação. Por isso, a importância de você identificar o seu propósito. Uma vez que você tem um propósito claro, e aqui, atenção porque eu vou falar. Uma vez que você tem o seu propósito de vida claro, você precisa focar nele. Então, é como se fosse isso aqui, ó. Vou improvisar aqui um exemplo. Eu tenho 5 opções para colocar esse anel aqui, ó. 5 opções. Aí eu fico, eu vou colocar aqui, será que dá certo aqui? Não dá aqui não. Será que eu coloco aqui? Não, acho que aqui não é legal não. Eu vou botar, todo mundo usa aqui, todo mundo que é casado usa nesse dedo, então eu vou colocar para cá. Não, mas acho legal não, eu quero diferente, eu vou colocar nesse aqui. Não, gente, eu estou perdendo tempo, eu estou gastando energia, eu estou desgastando os meus neurônios tentando um monte de opções. No dia que eu aceito que o meu propósito, eu sou um homem casado, então o meu propósito de casamento, ele é representado por uma aliança nesse dedo aqui, vai ficar aqui nesse dedo e acabou-se. Então, eu poupo tempo, eu poupo energia, eu vivo com mais tranquilidade, eu tenho até, eu consigo sinalizar para outras pessoas qual é o meu propósito. O meu propósito de vida é ser um homem que tenha um casamento harmonioso. Então, isso aqui simboliza uma aliança com a minha esposa. Olha o poder do propósito. Tem um texto que eu estou escrevendo, tem muita coisa para a gente falar sobre propósito. Eu seria leviano se eu dissesse a gente vai esgotar tudo sobre propósito hoje. Não, tem um texto que eu estou escrevendo, já comecei a escrever, eu vou postar e vou mandar para cada um de vocês. É imprescindível que você leia esse texto que eu escrevi sobre propósito. Então, isso vai trazer mais clareza sobre isso que a gente está conversando. Faz sentido para você o que a gente conversou? Esse exemplo que eu dei aqui, a gente fica tentando, tenta aqui, tenta ali, tenta aqui, tenta ali, tenta aqui, tenta ali, tenta aqui, tenta ali. Gente, uma hora que você identifica o seu propósito, é o meu propósito, homem casado. Então, aqui, eu tenho uma aliança com o meu propósito de vida agora. Ó. Então, foco, energia. Na palestra anterior, eu falei, não adianta apenas casar para que você tenha um casamento harmonioso. Gente, o tanto de pessoas que juram com todas as energias que queriam ter um casamento harmonioso, mas elas nunca leram um livro sobre como ter um casamento em paz, como ter diálogo no casamento. Pessoas que têm vários filhos, mas elas nunca leram um livro sobre como criar filhos que sejam vencedores. Como criar filhos sem que você implante neles bloqueios mentais que vão prejudicar eles na vida toda. Então, não basta só casar, não basta só ter filhos, não basta só ter uma profissão, gente, ó, isso é muito sério. Não basta só ter um canudo na mão para que a gente tenha sucesso profissional. A gente tem que continuar a vida num processo de aprendizado, de avanço, de desenvolvimento sempre. Ok, a Grace escreveu aqui, faz todo sentido o seu exemplo. Obrigado pelo feedback, Grace. Ok, então vamos lá. Tudo isso é uma preparação para que agora a gente comece a aprofundar sobre propósito, mas ainda tenho algo muito importante para te falar. O seu maior inimigo nessa jornada são suas crenças limitantes. Então,
O que são crenças limitantes, Joel? Eu tenho um PDF onde eu falo sobre esse assunto. O nome do PDF é Lidere Primeiro Sua Mente. Lidere primeiro sua mente. Eu vou compartilhar com quem ainda não tem. Quem participou das lives anteriores já leu, aliás, já recebeu, imagino que tenha lido. Então, crenças limitantes, aquelas ideias negativas que impedem você de avançar na sua jornada. As crenças limitantes, elas alimentam a autossabotagem. Eu escrevi isso aqui hoje, ó. Então, não deixe a autossabotagem te dominar. Ela vai te destruir. Gente, isso é uma realidade. Joel, então, me dá um exemplo aí de autossabotagem. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Você sabe exatamente que se você quer perder peso, você precisa mudar a maneira como você se alimenta, ter uma reeducação alimentar. Você precisa se exercitar. No dia que você acorda e o teu cérebro diz, fica aqui mais um pouquinho. Ó, aqui na minha área está chovendo agora. Ó. Cara, que fantástico. Um dia de chuva, friozinho, ar-condicionado ligado. Gente, aí você diz, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Sabe o que é isso? É a autossabotagem aqui, ó. A autossabotagem te dominando. O que você precisa fazer nesse momento? Assumir o controle da sua mente. Você vai mandar uma mensagem para o seu cérebro, parece loucura, mas você vai conversar com o seu cérebro. O Augusto Cury diz que pessoas saudáveis, elas têm diálogos internos. Então, olha só, Augusto Cury fala, pessoas saudáveis, elas têm diálogos internos, porque você assume o palco da sua mente. Então, é super importante que você, nesses momentos, diga para si mesmo, para si mesma, quem está no controle do meu desejo, da minha vontade, sou eu. Nesse exato momento, eu vou me levantar, vou tomar um banho, vou colocar uma roupa mais leve e vou caminhar, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ou vou para a academia. Então, você começa a dominar a sua mente e vence a autossabotagem. Joel, falar é fácil. Eu sei que falar é fácil, mas a primeira coisa que você tem que fazer é começar a falar para você mesmo, começar a exercitar. E basta, gente, basta o primeiro momento. E aí você vai para o segundo momento. Não se preocupa com amanhã. Tem gente que, quando eu falo sobre isso, diz assim, Joel, mas eu já tentei tanto. Tenta de novo. Tente outra vez. Gente, agora, ó, tentar de novo com uma nova mentalidade. Tentar de novo com um novo comportamento. E isso requer de você reflexão. Vamos avançar. Deixa eu tirar isso daqui, eu acho que está impedindo aí de ver. Vamos lá. Você não precisa encontrar o seu propósito. Não preciso? Não. Ele não está perdido no cosmos, gente. Joel, então cadê meu propósito? Que eu não estou vivendo o meu propósito. Você deve ativá-lo. Ative o seu propósito. Sabe por quê? Ele já foi instalado em você pelo Criador. Ele está guardado em seu íntimo. Ele está adormecido em sua essência. Sabe, às vezes as pessoas... Eu estava refletindo sobre esse assunto esse ano, sobre propósito. Às vezes a gente fala muito isso. Eu tenho que encontrar meu propósito. Eu tenho que encontrar meu propósito. Gente, ele já está em você. Você precisa ativar o seu propósito. Você deve ativar o seu propósito. Agora, como diz Rick Warren no livro dele, falando Uma Vida com Propósito, ele diz, gente, encontrar seu propósito de vida não é você simplesmente olhar para dentro de si. Você tem que olhar para o Criador. Por isso, o primeiro passo para a ativação do seu propósito é você se reconectar com o Criador, é você desenvolver a sua espiritualidade. Palestras anteriores já conversamos sobre isso. Então, eu vou partir do pressuposto que você já está nesse processo ou já iniciou com toda firmeza essa reconexão com o seu Criador. É somente dessa forma que a gente consegue ativar nosso propósito. Seu propósito de vida está ligado com a sua identidade. Se você não sabe quem você é, se você tem dúvida sobre quem você não vai conseguir ativar o seu propósito. Então, Joel, como é que eu vou identificar quem eu sou? Já volto aqui. A declaração de quem sou eu é a base para a definição do propósito de vida. Você precisa ter uma declaração bem clara sobre quem você é. E eu tenho algumas sugestões aqui. Isso aqui tem me ajudado muito. Eu sou amado por Jesus.
Uma vez que eu desenvolvo minha espiritualidade, eu aceito que Deus é o meu Criador, eu aceito que esse mesmo Criador enviou o seu Filho para morrer por mim na cruz, porque eu não ia conseguir me conectar com Deus ou reconectar com Deus sozinho, eu precisava desse sacrifício de amor do próprio Deus. Eu aceito, eu recebo o amor de Jesus na minha vida. Então eu preciso lembrar, gente, eu sou amado por Jesus. Lembra, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso cérebro, ao longo da nossa jornada, tem sido contaminado por muitas mentiras. Uma pessoa, uma vez, me deixou muito triste isso. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui é muito especial, preciso contar para você. Você sabe que eu sou English teacher. Você sabe que eu sou alguém que tem me devotado a ensinar pessoas a aprender inglês. Faz parte do meu propósito de vida. E aí eu comecei a postar, eu tenho um canal no YouTube, né? E tenho investido, né? Minha vida aí, ao longo dos últimos anos, eu tenho investido em aperfeiçoar minha pronúncia do inglês. E aí eu tenho alguns vídeos, um dia eu estou falando inglês, ensinando inglês. Um dia, aí tá, muitas pessoas vão lá, elogiam, deixam seu like, compartilham, pessoas do mundo inteiro, pessoas que são até nativas, né, que falam o inglês porque nasceram nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e tal. E aí um dia apareceu, acho que era coreano, um coreano colocou lá uma sigla que significava que a minha pronúncia não era boa. Gente, você não sabe como aquilo me abateu, eu fiquei triste, eu chorei, a minha esposa está de prova, eu chorei, eu disse, como assim, há vários anos estudando para melhorar, aperfeiçoar minha pronúncia e tal. Aí eu fiz uma coisa, eu disse, eu vou contratar uma coach, eu vou conversar com uma amiga que mora lá no Texas, e ela vai ser minha coach, e eu vou conversar com ela sobre alguns aspectos que eu preciso mudar, porque realmente, eu aceito que eu preciso de mudança, mas dizer que a minha pronúncia é horrível, aí eu fiquei assim, será? Aí eu peguei, entrei em contato com essa minha amiga lá do Texas, e ela gentilmente conversou comigo, eu disse, ó, eu não quero que você tente falar assim, eu não vou ferir o Joel, não, eu quero que você seja sincera. E ela me ajudou muito, ela disse, Joel, é claro, você sabe muito bem que você tem sotaque, qualquer pessoa que fale muito bem o inglês, seja fluente no inglês, tem sotaque. O problema é que as pessoas que são de outros países, elas querem que todo mundo tenha um inglês igual ao do americano. Não, isso é do americano. Ou o inglês britânico, aquele sotaque é do britânico. Você pode ter um brasileiro que fale perfeitamente o inglês, mas ele vai ter o sotaque de brasileiro, o sotaque brasileiro. Isso é lindo, isso mostra a nossa diversidade. Aí eu aceitei isso, fiquei tranquilo. Então, eu comecei a pensar, cara, como uma mensagem de alguém lá dos infernos mandou uma mensagem para mim. O inferno que eu falo não é a Coreia, não, tá? Amor à Coreia, Deus abençoe a Coreia. Mas a pessoa que foi usada pelo maligno mesmo para querer plantar na minha mente que eu não estava fazendo um bom trabalho. Olha só como isso me feriu. Aí eu fui falar com alguém que teria, digamos assim, autoridade, né, para dizer, Joel, seu inglês realmente não dá para ser um inglês que vai ensinar alguém. Aí eu fui conversar com essa pessoa e ela me deu assim uma palavra de fortalecimento. Não é que eu precisava da aprovação dela para continuar trabalhando. Eu só queria saber, né? Poxa, será que está valendo a pena? Né, uma mentoria, e essa pessoa me fortaleceu, me ajudou, enfim. Então, olha só como, se a gente não estiver atento, várias mensagens, setas malignas mesmo do inferno vão querer entrar na sua mente para te impedir de avançar. Porque se eu aceitasse aquela mentira daquele rapaz, eu ia talvez travar e ia acabar com o meu trabalho, que muitas pessoas gostam e que tem abençoado muita gente, até pessoas de outros países que aprendem com o Headline English. Mas vamos lá. Então, quem sou eu? Eu recomendo que você escreva 10 frases. E aqui eu compartilho com você aquilo que eu acredito e aquilo que vem da Bíblia. Falei sobre vida espiritual. Então, ó, eu sou amado por Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Printa isso aí, por gentileza. Eu sou mais que vencedor. Aí você, mulher, coloca aí, eu sou mais que vencedora. Eu sou um governante, ou você que é uma mulher, obviamente, uma governante nessa terra. Well, por que governante? Eu confesso aqui que durante muito tempo eu fiquei pensando sobre isso aqui. A gente precisa aceitar que a Bíblia, lá no Gênesis, indica que nós fomos criados para dominar sobre os recursos dessa terra. A Bíblia vai dizer que Deus é rei, que Jesus é rei dos reis. Então, o rei faz o quê? Ele governa. O pastor Miles Monroe, enquanto estava vivo, deixou um legado fantástico, lembrando todos nós
o Brandson, o Eduardo está chegando aí também, que bom. Então, olha só, o pastor Miles Monroe, depois dessas referências eu vou passar para vocês, ele deixou um legado fantástico, deixando claro que Deus, que Jesus é rei dos reis, porque eu sou rei, você é rainha, você é um rei. Todos aqueles que se entregam a Jesus são reis e devem governar os recursos externos. Você não vai dominar pessoas, tá, gente? Você vai dominar os recursos que Deus te deu. Sua mente, seus talentos, seus pontos fortes, suas habilidades, seu dinheiro, seu tempo, gente. Todo mundo tem tempo. Joel, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou começar a governar? Governa a tua mente primeiro, começa a fazer isso hoje, começa a governar o teu tempo. Então, o pastor Miles Monroe deixou muito claro isso. Eu sou um governante nessa terra.